Cláudio Castro achou que era mais um dia comum de reuniões e discursos no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio. Câmeras, seguranças e um clima de normalidade aparente. Mas o que ele não sabia era que, do outro lado de Brasília, uma bomba política já estava prestes a explodir. Quando a ministra Maria Isabel Galotti divulgou seu voto no Tribunal Superior Eleitoral, o silêncio virou choque. Cassação confirmada. O voto foi devastador. Galotti não poupou palavras. Disse com todas as letras que Castro estava no centro de um esquema de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Um esquema que usou dinheiro público, cargos fantasmas e estruturas do Estado para alimentar uma máquina eleitoral. E foi ali que o castelo começou a rachar. O voto pedia a cassação do mandato, a inelegibilidade por 8 anos e a convocação de novas eleições no estado do Rio de Janeiro. Tecnicamente, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista, mas nos bastidores ninguém tinha dúvida. O resultado já estava desenhado. E o que ninguém esperava era o que viria depois. Fontes próximas ao Supremo contam que Alexandre de Moraes, que na véspera havia se reunido com o governador no Rio, acompanhou tudo de perto. Naquele encontro, a pauta oficial era a Operação Contenção, a mesma que deixou 121 mortos em comunidades fluminenses. Mas o clima nos bastidores era outro. Moraes queria respostas, queria números, queria relatórios sobre as violações apontadas pela ADPF das favelas. E segundo relatos de aliados, o tom foi firme, quase uma advertência. Um dia, Castro posa sorridente ao lado de Moraes. No outro, vê o próprio nome estampado em manchetes de cassação. O jogo político, mais uma vez, mostrou sua crueldade. Nos corredores do TSE, o comentário era uníssono. O voto de Galotti havia sido cirúrgico. A ministra detalhou como o governo do Rio usou a Fundação CEPERJ e a UERJ para contratar quase 27 mil pessoas às vésperas da eleição. Foram 27.665 contratados, 248 milhões de reais gastos, pagamentos feitos na boca do caixa, sem registro bancário. E testemunhas que afirmaram ter sido coagidas a participar de atos de campanha, postar elogios e multiplicar mensagens em apoio a Castro nas redes sociais. Era o velho esquema eleitoral com cara nova, a política da boca do caixa. Galotti foi direta. Castro aparece numa posição central de execução do esquema ilícito. Essa frase caiu como um raio no Palácio Guanabara. Nos bastidores, aliados tentavam disfarçar o pânico. Deputados sumiram do radar, secretários começaram a se distanciar e o clima era de fim de festa. Um assessor próximo chegou a dizer, em tom de ironia amarga: nem disfarçaram. O governador virou chefe de planilha e cabo eleitoral ao mesmo tempo. Mas o que ninguém imaginava era a rapidez com que o cerco se fecharia. Assim que o voto de Galotti foi publicado, os telefones começaram a tocar em Brasília. Fontes do Planalto confirmam que a notícia chegou antes mesmo de ser divulgada na imprensa. O sinal era claro. O Rio poderia se tornar o novo epicentro político do país. No Supremo, a leitura era de que o caso ultrapassava as fronteiras do Estado. Um governador bolsonarista, acusado de manipular programas sociais e estruturas públicas para se reeleger, representava o teste perfeito do quanto o sistema político ainda tolera os excessos herdados do governo anterior. E foi nesse clima que o nome de Alexandre de Moraes voltou ao centro da cena. Nos bastidores, circula a versão de que o ministro teria enquadrado o governador durante a reunião no CICC, exigindo explicações firmes sobre as operações policiais e sobre o uso indevido de verbas públicas. Fontes reservadas descrevem o encontro como tenso. Castro tentava mostrar normalidade, mas o olhar de Moraes era de quem já sabia demais. A partir dali, o recado ficou claro. O tempo da condescendência acabou. Em Brasília, interlocutores próximos ao TSE afirmam que o pedido de vista não foi sinal de dúvida.
foi apenas questão de protocolo. O voto da relatora foi considerado arrasador, e entre ministros, comenta-se que a cassação é praticamente inevitável. Enquanto isso, no Rio, a cena beirava o desespero. Fernando Neves, advogado de defesa de Castro, tentou uma comparação inusitada. Disse que cassar o governador por causa das irregularidades seria como punir o presidente do Supremo por uma multa de trânsito cometida por um motorista. A metáfora virou motivo de piada em Brasília. Enquanto o advogado falava em motorista, a Polícia Federal já olhava o mapa dos contratos. Ironizou um assessor do TSE. Fontes descrevem o clima no Palácio Guanabara como de total tensão. Castro teria passado a noite em ligações frenéticas, tentando apoio político, pedindo que o julgamento fosse adiado, buscando uma saída. Mas o pedido de vista só adiou o inevitável. O destino já estava traçado. Secretários e deputados aliados começaram a medir palavras em público. Ninguém queria ser visto defendendo um governador que a cada hora se tornava um símbolo da implosão bolsonarista no Estado. O Rio, mais uma vez, virou palco de uma tragédia política anunciada. E o que se ouve nos bastidores é que o Planalto acompanha tudo com atenção. Lula, segundo assessores próximos, prefere manter silêncio público, mas a leitura dentro do governo é clara. A queda de Castro significa o enfraquecimento definitivo do bolsonarismo no Sudeste. São Paulo continua sob o comando de Tarcísio, mas o Rio é o coração simbólico da velha direita. Se Castro cair, o bolsonarismo perde não apenas um aliado, mas um território estratégico, uma vitrine de poder. Dentro do PT, há quem diga que essa cassação será o início de uma nova fase de recomposição política nos estados. Um reequilíbrio das forças depois de anos de domínio conservador. Nos corredores do Planalto, comenta-se em tom reservado: Castro virou o símbolo do colapso moral do bolsonarismo. E há quem veja nisso algo maior, porque a cassação de Cláudio Castro não é só uma decisão jurídica. É o reflexo de um país que tenta, aos poucos, virar a página da impunidade política. O recado que sai do TSE é direto. Não haverá mais espaço para esquemas que usam o Estado como máquina de campanha. Mas o que ninguém sabe ainda é até onde esse processo vai. O entorno de Castro tenta reorganizar a defesa, mas o isolamento é evidente. Até aliados históricos do bolsonarismo fluminense já evitam defendê-lo publicamente. O ex-presidente, em conversas reservadas, teria manifestado irritação com o erro de amadores cometido pela equipe de Castro na Ceperjó. Nos bastidores da direita, o clima é de derrota e desconfiança. Deputados estaduais bolsonaristas temem que novas investigações atinjam seus próprios mandatos. O Ministério Público, segundo fontes, já avalia desdobramentos civis e criminais do caso. Enquanto isso, o TSE segue analisando os detalhes do voto da relatora. Técnicos do tribunal apontam que há evidências sólidas de uso irregular de recursos e coerção de funcionários públicos, elementos suficientes para confirmar a cassação sem margem de dúvida. E no Supremo, o silêncio de Moraes é o mais eloquente dos gestos. O mesmo ministro que supervisionou operações contra o crime organizado no Rio, agora observa, de longe, o desenrolar de uma operação política que pode redesenhar o mapa do poder no Estado. É simbólico. O governador que tentou controlar o crime agora tenta controlar o próprio destino. Som de sirenes imaginárias. Flashes de câmera. O martelo simbólico do tribunal ecoando nos bastidores. A casa caiu. O pedido de vista adiou o desfecho, mas não mudou o roteiro. O voto de Galotti já está dado. O cerco político e jurídico está fechado. E o que se ouve nos corredores é que não há mais espaço para recuos. Castro pode tentar ganhar tempo, pode apelar, pode discursar, mas o relógio já corre contra ele. O Rio, mais uma vez, está prestes a ver seu governador cair. E com ele, uma estrutura inteira construída sobre promessas e favores. O cerco se fechou, e dessa vez não tem volta.
E você acha que o ST